Quero falar mais um pouquinho para você sobre a oração. Não é uma obrigação, ela é uma necessidade. Falamos no primeiro vídeo sobre a necessidade que nós temos de orar, a necessidade que nós temos de praticar a oração. A oração não está restrita a um modelo, a um tipo de oração. Ela tem vários tipos de oração, mas eu não quero abordar os vários tipos de oração, nem as várias performances que as pessoas têm com relação à oração. Eu quero falar de um comportamento, eu quero falar de uma disciplina, eu quero falar de uma regularidade que elas precisam ter. A oração, por exemplo, em primeiro lugar, ela não serve para salvar você, ela te mantém salvo. Primeira prerrogativa da oração, ela não é um dispositivo essencial para te salvar, mas ela te mantém salvo na medida que você ora, na medida que você se relaciona com o Espírito Santo. Segundo lugar, a oração é um meio pelo qual nós conversamos com Deus e atraímos os atributos de Deus, a glória de Deus. Terceiro lugar, a oração é um meio de nós conversarmos com o Pai, mas sobretudo de ouvirmos as coordenadas dele e recebermos dele aquilo que vai nos alinhar ao plano e propósito que temos com ele. Em quarto lugar, a oração é uma necessidade porque nós somos capacitados e instrumentalizados pelo poder de Deus para fazermos os milagres através dos dons que Ele nos deu. Então, é importante entendermos estas prerrogativas que a palavra nos dá e que, através da oração, nós recebemos dele. Podemos até acrescentar um quinto e sexto item. A oração é uma necessidade porque nós precisamos das bênçãos de Deus para a nossa vida, como a prosperidade, como resolver as nossas questões emocionais, para curar as nossas enfermidades e aí por diante. São inúmeras as situações das quais há uma necessidade implícita de orarmos a Deus, para mantermos esta conectividade com Deus, para mantermos o fluxo das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. É necessário a oração. Quando eu oro, eu estou manutenindo o poder de Deus sobre a minha vida. Quando eu oro, as bênçãos de Deus permanecem em mim. Ao contrário, quando eu deixo de orar, as bênçãos começam a fenecer, começam a se distanciar e eu começo a me enfraquecer na minha fé, porque eu deixo de orar. E é muito normal vermos pessoas que estão desanimando em função de estarem distantes da conectividade, do relacionamento com o Espírito Santo. É muito comum ver pessoas abandonando as suas igrejas, abandonando a sua fé, por não mais se relacionarem com o Espírito Santo. E outra coisa que acontece, as pessoas que deixam de orar, elas começam a buscar profecia da boca dos outros e não aquelas que elas mesmas poderiam estar recebendo diretamente do próprio Deus. Elas começam a ficar dependente de outras pessoas, dependente de oração, dependente de provisão, porque elas mesmas não têm podido alcançar, porque não se relacionam com o Espírito Santo, não tem Deus como o seu amigo. Elas precisam atrair este amigo através do seu relacionamento diário com a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia fala em São João, no capítulo 16, versículo 23, e naquele dia nada me perguntareis, na verdade, eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos-lo-há de dar. São João capítulo 16, versículo 23. Ele está dizendo, naquele dia, na verdade, eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome. Por isso que nós oramos em o nome de Jesus. Nós pedimos em o nome de Jesus. Nós mandamos o diabo vá embora no nome de Jesus. Nós mandamos a enfermidade vá embora em o nome de Jesus. Eu não peço assim
ai Deus, põe a tua mão nessa enfermidade. Não, eu oro na autoridade que há no nome de Jesus. Ele diz, naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Então, basta eu pedir no nome de Jesus ou através do nome de Jesus e Ele vai me conceder aquilo que está escrito também em São João no capítulo 14, no versículo 13. Lemos São João capítulo 16 e agora São João 14, versículo 13, na Almeida, Revista e Corrigida. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, Deus quer ser glorificado, Jesus quer ser glorificado, e na medida que os milagres começam a acontecer, Jesus mais e mais é glorificado através das obras que eu desenvolvo, através do nome de Jesus. Ele diz, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Esta é a importância da oração. Nós irmos para o quarto, nós nos relacionarmos com o Espírito Santo. Não basta apenas falar palavras aleatórias diante de Deus. É preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu e você precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, um alinhamento com o Espírito Santo, porque Ele há de nos recompensar publicamente. As obras serão feitas, claro, mas Ele que vai prover a provisão, Ele que vai prover o resultado, Ele que vai prover as curas, porque Ele é capaz, Ele é fiel naquilo que prometeu e Ele cumpre, Ele é fiel na sua palavra. Creia nesta palavra. A Bíblia também fala lá em Marcos, capítulo 3, versículos 13 ao 15, ele diz assim, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E ele chamou, neste caso aqui, os que ele quis. E assim, Deus está chamando você. Por quê? Porque Ele quis chamar você. Você está sendo convidado não porque eu quero, o pastor Edson quer, mas porque Deus quer, porque Ele quis e convidou você para curar e para expulsar demônios, como está escrito aqui em Marcos capítulo 3, versículos 13 ao 15, que Ele chamou, Ele levou eles ao monte e ali Ele deu as ordenanças e deu poder para eles, para que eles então fossem e curassem e também expulsassem demônios. Nesta narrativa, depois Ele mandou os 70 e disse, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então Ele está chamando você. Olha que coisa linda, Ele está chamando você. Por quê? Porque Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer se relacionar contigo através da sua oração, através da sua fala, através da sua confissão, através da sinceridade do seu coração. Ele quer que você abra o coração, diga a Deus, eu estou aqui, eu sou esta pessoa que o Senhor está vendo. Eu não tenho forças, eu não consigo, mas eu sei que Tu podes por mim, que Tu consegues por mim. Eu me prontifico, eu me coloco à Tua disposição para ser um canal. Eu quero me relacionar contigo, Pai. Fala comigo, fala no meu íntimo, Senhor. Sara as minhas feridas, cura as minhas emoções. Se dispõe, esteja de pé, esteja pronto, se ofereça a Deus para que Ele trabalhe na sua vida, para que Ele complemente aquilo que está faltando, para que Ele acrescente aquilo que você precisa. Ele quer acrescentar em você aquelas coisas que você precisa, aquelas bênçãos que você necessita. Ele quer acrescentar em você. E aqui nesse texto, Ele chamou
aqueles que ele quis. Marcos capítulo 3, versículo 13. E vieram a ele. O importante aqui, e vieram a ele. As pessoas foram a ele. E eu convido você nesta ocasião, nesta oportunidade, eu convido você para estar conosco às 20 horas de toda sexta-feira. Deus está convidando você, e aqueles que ele quis e foram estar com ele, e ele os enviou para que curassem e então também expulsassem demônios. Os nomeou. Deus está nomeando você. Deus está nomeando você. Deus está convidando. Ele convidou aqueles que ele quis. Jesus tinha algumas pessoas que eram prediletas. Do ponto de vista literário, nós vemos aqui que ele tinha uma predileção. Tiago, Pedro e João. Ele tinha uma preferência por esses, mas tinha uma preferência pelos 12 também. E mandou os 12 que fossem curar as pessoas e que expulsassem demônios. Ele tem uma preferência por aqueles que preferem ele. Não é que Deus prefere algumas pessoas em especial, mas aquelas pessoas que preferem Deus são mais preferidas por Deus. Parece uma redundância? Parece, mas é a pura verdade. Se eu prefiro, se eu decido estar com Deus, se eu decido me relacionar com o Espírito Santo, prontamente Deus vai preferir aquelas pessoas que preferem estar com Ele do que aquelas pessoas aleatórias, aquelas pessoas que não têm compromisso com Ele. Então, se eu tenho compromisso com Deus, mais e mais Deus vai ter compromisso comigo. Se você se comprometer com Ele em alguma coisa, Deus se compromete com você. Ele se compromete comigo. A oração não é uma obrigação, mas ela é um meio de fazer com que você se relacione com o Pai mediante o Espírito Santo através da sua oração. Oração não é um motivo para a salvação, mas ela te mantém salvo. Se você continuar orando, você vai dinamizar a sua fé. A oração não é para você atrair poder, mas ela é uma atividade que mantém o poder de Deus dentro da sua vida. A oração não vai fazer com que a minha fé faça coisas, mas a oração vai fazer com que a minha fé se mantenha potencializada para que os sinais venham e me sigam e as coisas aconteçam na medida que eu abro a minha boca para falar. Então, ore, continue orando no Espírito Santo, continue se relacionando com Deus, tenha uma disciplina, tenha uma regularidade de oração, se relacione com o Pai mediante o Espírito Santo, mantenha-se firme, mantenha-se curado, mantenha-se com o poder de Deus na sua vida e comece a fluir com milagres no reino de Deus. Esta é a palavra hoje. Continue orando em línguas, continue meditando e confessando a palavra, continue adorando, continue jejuando, se relacione com as 4 chaves de oração e também comece a fluir nos dons espirituais, na palavra da sabedoria, na palavra do conhecimento, no discernimento de espíritos, nos dons de curar, nos dons de milagres, no dom da profecia, nos dons diversos que ali estão relacionados na palavra. Comece a se relacionar. Então a oração vai potencializar cada dom para que você consiga fluir no corpo de Cristo, fluir no reino de Deus de uma forma extraordinária. Aproxime-se de Deus, mantenha-se firme, mantenha-se curado, mantenha-se forte, mantenha-se. Não descarregue as tuas baterias espirituais, mantenha-se conectado com Ele e você vai ser muito usado por Deus e vai ser frutífero no reino de Deus. E eu convido você para estar conosco nas nossas salas de Zoom, toda sexta-feira às 20 horas, treinando os dons, crescendo espiritualmente, se conectando com o Pai, recebendo poder, batismo no Espírito Santo. Receba quando vem a estas salas. Quanto custa, pastor? É totalmente gratuita para você. Você vem para um grupo do Telegram, manda o seu nome, sobrenome, a cidade que você mora, eu adiciono você no grupo do Telegram e você vem e participa conosco e ali eu posto o link que você vem para o Zoom Cloud, para esta sala. Você precisa ter o aplicativo do Telegram no seu celular e precisa ter o aplicativo Zoom Cloud para você poder vir às nossas reuniões. E ele convidou aqueles que ele quis. Está lá em Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15. E lhes deu poder. E foram a ele aquelas pessoas.
As pessoas que ele convidou foram nomeadas para curar. Deus está nomeando cada um de vocês, cada um de nós. Então, você pode estar conosco se você quiser. Veja bem, ele nomeou aqueles que ele quis, ou seja, aqueles que tinham sede. Por isso que ele falou, todos que têm sede venham a mim e bebam. Quando eu tenho sede de Deus, quando eu quero me relacionar com o Espírito Santo, não é que ele me prefira, não é que ele tenha preferência por alguns, mas ele vai certamente preferir aqueles que o preferem. Desta forma, então, aquela união perfeita, aquele dinamis, então, aquele impulso do Espírito Santo. É como aquele ditado, uniu a fome com a vontade de comer. Então, nós nos aproximamos de Deus e Ele prefere usar aqueles que preferem Ele. Ele quer usar aqueles que preferem Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique com Deus.